Mano, eu não sei você, mas eu tenho quase certeza que alguém olhou para Solo Leveling e pensou, pô, dá pra fazer isso, só que de tumbas. E foi aí que nasceu o que eu gosto de chamar de Solo Leveling 2. Porque sério, porque aqui nós temos um protagonista que é muito parecido com o Sung, tem todo um sistema de RPG e um mundo dominado por poder sobrenatural. Se você olha pra esse cara aqui, vê essa cena e não fala que lembra muito Solo Leveling, eu não sei mais o que lembra. Mas calma, porque apesar da zoeira, Tomb Raider King é uma parada que muda tudo. Ao invés de caçar monstros, os caras simplesmente vão roubar tumbas, tá ligado? É o Rio de Janeiro mostrando aqui o que sabe fazer de melhor. E ele começa a passar a perna em geral. Então já deixa o like, porque hoje eu vou te contar um resumo dos 7 primeiros capítulos de Tomb Raider King. E mano, essa história só fica mais roubada a cada minuto. Tudo começa com John Ryu, um caçador completamente detonado, praticamente acabado. Mesmo assim, ele solta uma frase muito marcante: ainda não é o fim. E então ele começa a relembrar tudo o que aconteceu. Em 2025, tumbas começaram a aparecer pelo mundo todo. Essas tumbas causavam terremotos e dentro delas existiam relíquias, mas essas relíquias não eram comuns. Elas davam habilidades sobrenaturais. Só que o protagonista recebeu seus poderes mais tarde do que o normal. Com o tempo, isso virou um verdadeiro monopólio. Os mais poderosos ficaram com as relíquias e o resto só podia trabalhar para eles. E é aí que entra o nosso protagonista. Ele era basicamente um ladrão de tumbas, até que o chefe dele, Sr. Kwon, armou uma missão bem suicida. Mas não era qualquer missão. Ele colocou seus melhores homens de propósito. A ideia era simples, era simplesmente se livrar deles, porque ele achava que as habilidades deles eram tão acima da média e isso estava ameaçando ele. Mesmo à beira da morte, o protagonista promete, ele vai se vingar. E é nesse momento que algo estranho acontece. Ele escuta uma voz misteriosa. A voz diz que ele é muito talentoso, mesmo tendo começado tarde. Mas também diz que não adianta mais, porque seu corpo já está pela metade. Mesmo assim, a entidade gostou muito dele. E então, ela envia um pássaro voando. E de repente ele acorda. Ele estava em uma delegacia, totalmente curado. O policial pergunta o nome dele, mas ele simplesmente ignora. Não porque ele quer, mas porque a cabeça dele tá a mil. Ele percebe algo absurdo. Ele voltou 15 anos no passado. E aí tudo muda. Agora ele pode coletar as relíquias antes de qualquer um, inclusive as relíquias divinas. Logo depois, uma mulher aparece pedindo dinheiro. O motivo? Ele tinha simplesmente dado uma surra no filho dela. Sim, o cara mal voltou no tempo e já tá arrumando problema. E aí ele percebe algo importante. Ele não tem mais a sua relíquia nem seus equipamentos, mas tem uma coisa que permaneceu: sua experiência e suas habilidades físicas. A mãe, ignorada, parte para a agressão. E o resultado? Ele para e dá outra surra no filho dela. E porque não tem como ele pagar, ele simplesmente é preso. Dentro da prisão, algo estranho acontece. Ele começa a ver textos em cima da cabeça das pessoas, como se fosse um jogo. Ladrão de tumbas, Seo John Ryu. Na hora ele até pensa que tá ficando maluco, mas não, é um sistema desbloqueado na frente dele, estilo RPG. E o detalhe mais importante, só ele consegue ver. Com isso ele ganha habilidades, por exemplo, consegue ver qualquer coisa dentro de um raio de 1 metro. Depois disso, o irmão dele conseguiu tirar ele da cadeia, e agora ele precisa decidir como vai conseguir as relíquias, já que elas estão começando a aparecer, principalmente na América e na Europa, e é neste momento que surge uma gangue. O protagonista já foi membro dessa gangue há muito tempo, mas basicamente ele foi forçado a estar lá. Então agora é hora do troco. 4 contra 1, e mesmo assim ele simplesmente desceu a porrada em todo mundo, até que um deles puxa uma faca um pouquinho diferente, e não é uma faca qualquer, é uma relíquia. Ele toma a faca e quando segura, percebe algo absurdo. Ele consegue ver os órgãos das pessoas e além disso, ganha uma velocidade assustadora. E para fechar com chave de ouro, eles ainda são roubados. Eles tentaram pegar o cara, apanharam e foram roubados. Simplesmente estonks para cima do outro humano. Eles tentaram pegar o dinheiro do menor, mas acabaram sendo roubados. E não é só isso, levou também uma estátua de Buda, um item extremamente valioso que seria usado em troca. A chefe da gangue ficou pistola e mandou recuperar a todo custo. O protagonista vai até uma casa de penhores para tentar descobrir o valor dessa estátua, mas tem um detalhe, ela não vale nada. E isso levanta muitas suspeitas, porque tipo assim, por que aquela gangue queria tanto aquela estátua? Então ele quebra o objeto e descobre que tinha uma espécie de droga dentro dela. Na hora ele percebe uma coisa, deve existir mais, então ele liga para a polícia. O motivo? Tem uma recompensa de 100 milhões. A polícia investiga um local e eles descobrem as drogas em todas as mercadorias. Depois disso, ele fala com a chefe. Ele fala o seguinte: era bom ter me tratado melhor. E então, ele volta para casa, mas quando chega, ele percebe uma coisa, ela simplesmente não está mais lá.
E o que tem no lugar? Simplesmente uma tumba. Ele imediatamente lembra que isso já tinha acontecido antes, na linha do tempo antiga. Ele tinha recebido uma ligação falando que a casa dele tinha sumido, mas quando chegou já tinha voltado ao normal. Ou seja, alguém tinha pegado a relíquia antes, só que dessa vez ele não vai deixar isso acontecer. Ele vai até o local e lá está simplesmente o exército. Em um momento, um militar aponta uma arma para um civil. O protagonista simplesmente derruba ele num chute. E aí você pensa, pronto, ele vai ser preso de novo. Mas não, o militar literalmente pede desculpas. Agora pensa só, se isso aí tivesse acontecido no Brasil, o que entraria na porrada desses dois até a morte não tá escrito. Mas como é na Coreia, o cara vai simplesmente falar, pô, desculpa aí, é nóis. Então, conversando com o militar, ele descobre algo muito importante. Tem estrangeiros no local. E aí tudo faz sentido, os estrangeiros já sabiam da existência das relíquias, mas como? Não se sabe. O protagonista encontra marcas no chão e é basicamente um enigma, então ele vai resolver, vai descobrir onde está a entrada da tumba, e ele consegue. Até porque, como já foi dito, ele tem muita experiência. E ele encontra uma porta e consegue abrir a tumba. No momento em que a tumba é aberta, uma energia gigantesca explode. E isso atrai todo mundo para lá. Quando os estrangeiros chegam, eles encontram um buraco enorme, mas não conseguem ver o fundo. Então, jogam uma pedra e percebem que tem água lá embaixo. E aí, pulam. Simplesmente inteligência, né? Porque eles podiam simplesmente pular e pensar que não tinha nada, mas eles jogam uma pedra para eles entenderem o quão fundo é e se tem alguma coisa lá embaixo. Enquanto isso, o protagonista percebe que tem gente seguindo ele. E então, ele ativa simplesmente uma armadilha. O resultado? Um verdadeiro tsunami dentro da tumba. Os estrangeiros, sem perceber, são atingidos. O protagonista segue sozinho até chegar em uma caverna. E é lá que aparece a primeira relíquia. Ela assume a forma de uma serpente gigante e faz uma charada. Mas, como ele já conhece muita coisa, ele responde corretamente. E quando tem a chance de ver o objeto, ele simplesmente corta a serpente. Agora vem a parte mais interessante. Ele tenta submeter a relíquia. Existem 3 formas de lidar com a relíquia. 1. Socialização. Simplesmente criar um vínculo. 2. Dominação, forçar a obediência. E 3. A compatibilidade, se conectar e evoluir juntos. Mas o protagonista, ele simplesmente ignora tudo isso e ele vai direto na força. E funciona, a serpente se transforma em um machado de ouro. Nesse momento, os estrangeiros chegam. Eles tentam despertar a relíquia, mas nada acontece. E o protagonista está escondido observando tudo. E pensando, talvez fosse melhor eliminar todos ali mesmo. Então, um japonês fala algo muito importante. Eles tinham uma relíquia da profecia e ela mostrava onde as tumbas iriam aparecer. O protagonista então tem uma ideia simples. Ele usa o machado e causa um desabamento destruindo o local para manter eles presos ali dentro. E enquanto isso, os apartamentos já estavam no lugar. E o japonês que tá ali do lado simplesmente recebe uma ligação, uma atualização da profecia. Agora dizia que um coreano havia pegado a relíquia e ele fica completamente irritado com essa informação, porque isso não tinha sido mencionado antes. E bom,